Voltando do funeral de sua avó, a menina ficou paralisada ao ouvir a conversa entre seu marido e sua sogra. Escondida no armário, continuou a escutar as seguintes frases: "Gabriela, como você pôde?", lamentou Elza Gonzalez. "Como você pôde fazer isso? Para onde vai?" "Mariana, mãe, não comece, já tomei uma decisão. Você mesma vê como vivemos. Mal chegamos ao fim do mês, os 3 em um apartamento de um quarto. É insuportável", respondeu Gabriela à sua mãe em uma casa apertada, mas sem ofensa. "Gabriela", disse Elsa, "não abandone sua filha, isso não está certo. Mariana ainda é uma criança pequena." "Mãe, já chega. Tenho meu bilhete na mão. Vou te ligar e te mandar dinheiro. Pronto, vamos." Gabriela Hernandes se despediu apressadamente de sua mãe. Sua filha Mariana, de 5 anos, estava na creche naquele momento. Gabriela deu à luz Mariana fora do casamento. O homem, ao saber da gravidez, desapareceu da vida da jovem para sempre. Gabriela chorou, se irritou, até quis abortar. Elza a convenceu a não fazê-lo. Gabriela deu à luz uma menina saudável, Mariana, mas, como antes, continuou sozinha, desejando toda a felicidade para si mesma. Mas onde é fácil para uma mãe solteira encontrar a felicidade? E o que acontece com Mariana? "Aqui está a felicidade", sermoneava Elsa à sua filha adulta, mas Gabriela ainda sonhava com um ombro forte, proteção, apoio. "Mãe, já basta. Vou te ligar e te mandar dinheiro. Definitivamente voltarei. Quando?" "Não sei, mas com certeza voltarei. Pronto, adeus." E Gabriela se foi. Elsa sentou-se em uma pequena cadeira no corredor com o coração pesado. "Você não vai voltar. Oh, vai nos esquecer", sussurrou Elsa para si mesma. Depois de um tempo, ela se preparou para ir ao trabalho. Trabalhava como vendedora em uma loja de artigos para o lar perto de sua casa. À tarde, com o coração pesado, Elsa foi buscar Mariana na creche. "Mamãe não veio me buscar de novo hoje", sussurrou Mariana suavemente. "Mas eu vim. Prepare-se, Mariana, temos que ir", respondeu Elsa. Mariana, claro, percebeu imediatamente que algo estava errado. As coisas de sua mãe não estavam em seus lugares habituais. Ainda não fez nenhuma pergunta, apenas olhou ao redor do quarto. Só à noite, antes de dormir, perguntou à sua avó: "Onde está mamãe?" "Mamãe está no trabalho, Mariana", respondeu sua avó. E assim se passaram os dias e semanas. A avó explicou que sua mãe teve que sair urgentemente para o trabalho, mas que voltaria em breve e queria acreditar nisso ela mesma. A primeira vez que Gabriela ligou foi apenas um mês depois. Era um fim de semana. Mariana e sua avó estavam em casa quando o telefone tocou. Elsa se apressou para atender. Era Gabriela. Sua avó soava irritada, mas Elsa mesmo assim chamou Mariana. Mariana estava feliz por falar com sua mãe. No entanto, Gabriela não revelou nada específico sobre ela. Disse que estava trabalhando e que ainda não podia enviar dinheiro e também não voltaria. A conversa terminou rapidamente, pois as chamadas eram caras. Mais uma vez, Elsa e Mariana ficaram sozinhas. As chamadas de Gabriela eram infrequentes e breves. Mariana deixou de perguntar por sua mãe e parecia que até deixou de esperá-la. Passou cerca de 1 ano antes que Gabriela enviasse algum dinheiro para sua mãe e sua filha. Depois disso, suas conversas tornaram-se mais alegres e amistosas, e Elsa percebeu que sua filha havia encontrado um homem. Tentou descobrir mais sobre sua filha, mas Gabriela não revelou nada. A avó também levou Mariana ao 1º grau, mas naquela época, Mariana já havia aceitado e deixado ir a situação com sua mãe. Gabriela ligava mais frequentemente, às vezes desaparecia novamente, enviava dinheiro raramente, e quando o fazia, depois as repreendia por isso. Elsa economizou todo o dinheiro que Gabriela enviava, não o gastava, guardando-o cuidadosamente para Mariana. Na escola, Mariana fez amizade com uma menina chamada Júlia Cano. Sentavam-se juntas e tornaram-se amigas. Ao contrário de Mariana, Júlia cresceu em uma família completa. Os pais de Júlia gostavam de Mariana. As meninas visitavam-se frequentemente, convidavam-se para seus aniversários, levando sua amizade durante toda a vida escolar.
Mariana já estava no ensino médio quando Gabriela deixou escapar que estava prestes a dar à luz. Elsa ficou sem fôlego. Gabriela, como você pôde? Abandonou Mariana e agora vai ter outro filho? Lamentou falando com sua filha. Suas conversas telefônicas tornaram-se muito raras. Mãe, esta é minha escolha. Quero ter um filho com o homem que amo, respondeu Gabriela. E sim, não poderei enviar mais dinheiro. Entenda, terei um bebê. Vocês vão se virar de alguma forma. Desde aquele dia, Elsa guardou ressentimento em relação à sua filha. Não podia perdoá-la por ter deixado Mariana. Logo chegou uma carta registrada para o endereço de Elsa, onde Gabriela renunciava à custódia de Mariana em favor de sua mãe. Aquela noite, Elsa não conseguiu fechar os olhos. Chorou, incapaz de entender onde havia errado com sua filha. Elsa pensou que Mariana estava dormindo, mas a menina também não dormia. Viu que sua avó não estava sendo ela mesma ultimamente. Aquela noite, Mariana sentiu muita pena de sua avó. Entrou silenciosamente na cozinha e a abraçou. Não chore, vovó. Estamos acostumadas, especialmente só nós duas. Tudo ficará bem, sussurrou Mariana. A mulher abraçou sua neta, mas não pôde reprimir as lágrimas de ressentimento. E Mariana amadureceu rapidamente. Sua amizade com Júlia tornou-se mais forte ano após ano. Nem mesmo tinham as típicas brigas entre meninas, compartilhavam segredos e cresciam juntas. Elsa já estava aposentada, mas continuava trabalhando. Queria dar à sua neta tudo o que podia para que não faltasse nada. Após o ensino médio, Mariana e Júlia decidiram ir juntas para a escola de medicina. Os pais de Júlia pediram que ela pensasse bem, pagariam pela sua educação na Universidade de Medicina e queriam que ela terminasse o ensino médio. Mas Júlia insistiu, e junto com Mariana continuaram seus estudos após o ensino médio. As meninas gostavam de estudar e apreciavam sua amizade. Após terminar a escola de medicina, Júlia finalmente ingressou na universidade para se tornar médica, enquanto Mariana começou a trabalhar na clínica. Sabendo que Mariana havia se formado como enfermeira, os vizinhos começaram a convidá-la para ajudar quando precisavam de injeções ou soros em casa. Mariana ia com prazer e ganhava um pouco de dinheiro extra. Era maio. O clima já estava bastante quente e Júlia e Mariana se encontraram novamente para dar um passeio e conversar. Júlia falou sobre seus estudos e sua profissão escolhida. Decidiu tornar-se dentista. Enquanto isso, Mariana compartilhava várias histórias de seu trabalho. De repente, o vento aumentou. Nuvens se reuniram e uma tempestade de maio se aproximou. Correr de volta para casa estava longe. Então, as meninas entraram no café mais próximo. O café estava quase vazio e pegaram uma mesa para esperar a tempestade, pedindo café e sobremesa enquanto continuavam a conversar alegremente. Não perceberam que 2 jovens entraram no café. Assim como as meninas, decidiram esperar a tempestade, e as risadas animadas imediatamente chamaram sua atenção. Os rapazes se entreolharam e depois se aproximaram da mesa das meninas. "Importa se nos juntarmos a vocês?", disse um deles. Júlia e Mariana se entreolharam. Mariana deu de ombros enquanto Júlia respondeu: "Não, não nos importamos." Os jovens se apresentaram. Os nomes dos rapazes eram Ricardo e Alberto. Ricardo notou imediatamente Mariana, enquanto Alberto se interessou por Júlia. Alberto estudava direito e já estava terminando a universidade, enquanto Ricardo trabalhava como programador. Rapidamente surgiu uma conversa no grupo. Conheceram-se, compartilharam histórias e brincaram. Quando a tempestade passou, os jovens caminharam juntos pela noite fresca. Mariana e Júlia ainda moravam no mesmo bairro, então todos caminharam juntos. Desde aquele dia, floresceram as relações de cada casal. E um mês depois, Mariana decidiu apresentar Ricardo à sua avó. Em seguida, Ricardo apresentou Mariana à sua família. Mariana e sua avó, claro, viviam modestamente em comparação com a família de Ricardo. Mas isso não importava para o jovem. Seus pais, Valeriana e Pedro Cádiz, eram bem-sucedidos.
Sua mãe trabalhava como diretora de uma academia prestigiosa e seu pai era subdiretor de uma pequena empresa de instalações. Viviam em uma casa grande. Durante a apresentação, Valeriana examinou Mariana de perto, fazendo muitas perguntas, embora não dissesse nada explicitamente negativo sobre a menina. Mariana sentiu-se desconfortável, como se estivesse sendo interrogada. Valeriana não gostava muito de Mariana, achava-a demasiado simples e os antecedentes de seus pais eram incertos, com pouca educação além da escola vocacional. É apenas uma enfermeira, pensava a mulher. Enquanto isso, Ricardo não notava nada de errado. Estava tão apaixonado por Mariana que logo lhe propôs casamento. Mariana estava feliz, mas o mesmo não podia ser dito de Valeriana. Ricardo, por que você precisa disso? Claro, saia com ela, vá ao cinema, fique para dormir. Mas por que se casar? Arruinará sua vida, protestou sua mãe. Bem, mamãe, eu a amo, respondeu Ricardo. Ele está fazendo a coisa certa. Nosso filho não é qualquer malandro, apoiou Pedro a seu filho. O que é certo? Claro, para ela, nosso filho é um bom partido. Provavelmente já está de olho na casa e contando nosso dinheiro. Ricardo, você está cometendo um erro. Escute sua mãe. Repreendeu Valeriana. Valeriana, acalme-se. Por que você diz essas coisas? Mariana me pareceu decente e muito agradável, respondeu Pedro. Valeriana revirou os olhos dramaticamente e foi embora, recusando-se a continuar a conversa. Elsa, por outro lado, estava feliz por Mariana e Ricardo e lhes deu sua bênção. A mãe de Ricardo nunca aceitou a decisão de seu filho. Por isso, se recusou a organizar um casamento luxuoso. Mariana e Ricardo decidiram se casar sem uma grande celebração. No entanto, Mariana usou um vestido branco, é claro. Sua avó havia economizado o dinheiro que Gabriela havia enviado ao longo dos anos. Guardou em dólares. Então, a quantia era bastante substancial. Em seu vestido branco, Mariana parecia uma princesa pura, inocente e etérea. Elsa não pôde conter as lágrimas no casamento. No entanto, os pais de Ricardo comportaram-se de maneira mais do que reservada. Vieram felicitar os recém-casados junto com Júlia e Alberto. A relação deles continuou a desenvolver-se e a fortalecer-se, mas decidiram casar-se um pouco mais tarde. Após o casamento, Mariana e Ricardo começaram a viver com os pais dele. A grande casa de 2 andares estava destinada a uma família numerosa. Por isso foi decidido em uma reunião familiar que o jovem casal não precisava alugar um apartamento. Assim começou a vida matrimonial do jovem casal, vivendo junto com os pais de Ricardo. Mariana havia sido ensinada por sua avó a manter tudo em ordem, sabia cozinhar, limpar e lavar. Mas sua sogra sempre encontrava algo para reclamar. Mariana, você colocou os pratos na ordem errada, dizia Valeriana com desaprovação à sua nora. Mariana sentava-se em silêncio e depois reorganizava tudo na ordem estrita. Mariana, você esqueceu de secar os garfos antes de colocá-los na gaveta, resmungava sua sogra mais uma vez. Eu sei tudo, protestava Mariana. Não diga bobagens, olhe aqui. Sua sogra estava nervosa. Não gostava de sua nora e a cada dia que passava, irritava-se mais e mais. Ricardo não notava nada. Algumas vezes, Mariana tentou sugerir a ideia de viver separadamente, mas Ricardo desconsiderava todas essas sugestões. E quando Mariana tentava contar-lhe sobre as críticas de sua mãe, Ricardo dizia: Bem, vocês são mulheres. Resolvam isso sem mim. E talvez mamãe esteja com ciúmes. Mariana amava seu marido, criada por sua avó e preservando sua inocência para ele. Acreditava que passaria toda a sua vida com ele, o amava e respeitava. Ele a protegia e cuidava dela, mas como desejava viver separadamente. Mariana realmente gostava de seu sogro, Pedro, mas por mais que tentasse, tudo o que recebia de Valeriana era insatisfação. Mesmo em seu olhar havia desprezo e desgosto abertos para Mariana. Mariana não incomodava sua própria avó com essas conversas. Elsa já não era jovem, sua saúde havia piorado. Mariana tentava visitá-la com mais frequência para não deixá-la sozinha.
Assim passou o primeiro ano da vida matrimonial de Mariana. Durante esse tempo, Júlia e Alberto também se casaram. Imediatamente começaram a viver separadamente, ambos já trabalhando e assumindo uma hipoteca para um apartamento. Mariana estava muito feliz por sua amiga, mas em sua relação com Ricardo havia se instalado uma espécie de crise. Ricardo havia esfriado notavelmente em relação a Mariana, e ela não podia deixar de notar. E embora não tivesse acontecido nada sério, a intuição de Mariana lhe dizia que algo estava por vir. Manifestava-se em pequenos detalhes de sua vida diária. Ele, assim como sua mãe, tornava-se irritável, chateava-se se ela não colocava uma camisa no lugar certo ou não tinha tempo para passar uma blusa. Deixou de esperá-la para jantar juntos após seu segundo turno, e Mariana terminava comendo sozinha. Já não a esperava depois do trabalho. Seus passeios juntos e saídas ao cinema ou ao teatro nos fins de semana tornaram-se menos frequentes. Cada vez mais frequentemente, Ricardo deitava-se no sofá ou ia sozinho a algum lugar. E Mariana não sabia onde. Isso magoava Mariana, mas ela aguentava, acreditando que em breve tudo melhoraria. Mas o desastre chegou de onde Mariana menos esperava. Elsa faleceu inesperadamente. Esse evento devastou Mariana, já que sua avó era a pessoa mais próxima e querida para ela. Mariana chorou amargamente, recusando-se a acreditar. Sua avó, a única família que tinha, havia substituído a mãe e o pai de Mariana, tornando muito difícil para a jovem aceitar. Literalmente, estava se afogando na dor sem querer viver mais. Aqueles dias passaram como um borrão. Mariana não percebeu imediatamente que Ricardo havia se distanciado dela durante esse tempo. Mas Júlia e Alberto vieram em seu socorro, ajudaram a organizar tudo e simplesmente estiveram ao seu lado durante esse período difícil. Júlia tentava não deixar Mariana sozinha, enquanto Alberto cuidava de todos os arranjos necessários. Ricardo não compareceu ao funeral, alegando trabalho urgente. Mariana não discutiu, não tinha forças, nem sequer podia mais chorar. Mariana ainda não podia aceitar uma realidade tão dura. Estava profundamente ferida. E quanto precisava de apoio naquele momento, que recebeu de Júlia, mas esperava de seu marido. Mariana voltou silenciosamente para casa, após o funeral, pensando que não haveria ninguém. Todos deveriam estar no trabalho. De repente, ouviu sua sogra e seu marido conversando. No início, captou apenas fragmentos da conversa, mas seu significado surpreendeu a jovem. Mariana ficou no corredor. Havia entrado na casa tão silenciosamente que o casal conversando não a ouviu. Valeriana e Ricardo saíam da cozinha e se dirigiam para o corredor. Sua conversa continuava. Para evitar interromper e ouvir o final do diálogo, Mariana escondeu-se mecanicamente no armário do corredor, fechando a porta atrás de si e continuou ouvindo. Eu sei, mãe. Sei de tudo, disse Ricardo. Por que começou esse jogo de casamento? Eu te disse, respondeu sua mãe. Bem, aconteceu. O que devo fazer agora? Especulou o marido de Mariana. O que deve fazer? Divorciar-se. Ou mudou de opinião? Cristina volta da Espanha em uma semana e quero que não perca a oportunidade, filho. Ela é a que você precisa, entende? Disse sua mãe. Sim, eu entendo. Não vejo Cristina há muito tempo, mas estamos em contato. Ela, claro, não é como... Suspirou Ricardo, claramente referindo-se à sua esposa. Mariana não entendia de quem estavam falando, mas percebeu claramente que queriam se livrar dela como um brinquedo indesejado, descartá-la e esquecê-la. Não a conheceu antes ou estou errada? Perguntou Valeriana a seu filho. Sim, conheci, claro. Não há necessidade de esconder, suspirou Ricardo. Então vá hoje, solicite o divórcio. Já basta que ela vá embora amanhã, disse sua mãe com desdém a seu filho. Sim, mãe, você tem razão, respondeu ele, e ambos calçaram os sapatos e saíram de casa. Mariana os ouviu entrar no carro, ouviu o motor ligar, saiu do armário com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não esperava tal golpe de seu marido. Bem, de sua sogra sim. Mariana entendia que nunca tinha agradado a ela. Mas Ricardo, como podia?
Mariana, com as pernas tremendo, subiu ao segundo andar e desabou na cama, completamente exausta. Chorou amargamente, inconsolável, como se tentasse chorar toda a dor e ressentimento que se acumularam dentro dela. Menos de 15 minutos depois, Ricardo apareceu na porta do quarto. "Você!" exclamou surpreso. "Já está em casa. Como conseguiu?" Ele e sua mãe não haviam ido longe, e o retorno de Mariana não teria passado despercebido. "Como você pôde, Ricardo?" perguntou Mariana entre lágrimas. "Ah, então ouviu tudo", respondeu Ricardo. "Bem, é o melhor. Mariana, cuide-se." "Mas sim, estou solicitando o divórcio." Mariana levantou-se silenciosamente, pegou sua mala e começou a arrumar suas coisas. Ricardo observou em silêncio por um momento antes de sair também, sem fazer barulho. Sua mãe o esperava no carro, e ele lhe disse que Mariana estava em casa e havia ouvido tudo. "Até escuta escondida, pode acreditar?" "Deus meu, Ricardo, quem você trouxe para casa?" maravilhou-se Valeriana. "Bem, mãe, não exagere. A verdade é que tenho pena dela", disse ele de repente. "Pena?" "Claro. Bem, você é um tolo. Não posso acreditar", respondeu sua mãe. "Mas perdeu a avó e agora também um divórcio. Deve doer", raciocinou Ricardo. "Oh, vamos, sinta pena. Aguentei com ela por mais de 1 ano, e quem se compadeceu de mim, já basta. Pare de reclamar. Vamos." "Faremos compras mais tarde", ordenou Valeriana e partiram. Enquanto isso, Mariana arrumou todas as suas coisas, deixou seu anel de noivado na mesa de cabeceira e chamou um táxi. Foi para o apartamento de sua avó. O coração da jovem estava destroçado, já que cada metro quadrado do apartamento lhe lembrava sua querida avó, a pessoa que havia substituído sua mãe, quem sempre esteve lá para apoiá-la, e agora estava completamente sozinha. Mariana tentou se manter firme, mas não conseguiu. No trabalho, deram-lhe 2 semanas de descanso. Então teve algum tempo para se recuperar. Pouco a pouco, limpou o apartamento, desempacotou suas coisas e folheou os álbuns de fotos, perdida nas lembranças. Havia fotos de Gabriela também. Já haviam se passado mais de 10 anos desde que a mãe de Mariana havia estado em sua vida e na de sua avó. "Nem sei, e provavelmente não se importa", sussurrou Mariana para si mesma. Mariana olhou para as fotos, refletindo sobre como teria sido tudo se sua mãe ainda estivesse presente, se tivesse sido uma verdadeira mãe para ela. Lhe teria dado algum conselho, a teria apoiado ou talvez até a teria dissuadido do casamento, salvando-a da traição e das mentiras. Mas Mariana estava sozinha, desnecessária tanto para seu marido quanto para sua mãe. Alguns dias depois, Júlia e Alberto vieram ver Mariana. Alberto soube por seu ex-amigo próximo sobre o divórcio. Durante os últimos 6 meses, Ricardo havia mudado, não só em relação à sua esposa, mas em geral. Alberto notou sua arrogância e desdém para com ele e cortou a comunicação com ele. Mas, ao saber do divórcio, os amigos não puderam deixar Mariana sozinha. Júlia apoiou Mariana enquanto Alberto lhe deu assessoria jurídica. "Não temos nenhuma propriedade compartilhada, Alberto, mas obrigado." "E obrigado a você, Júlia", disse Mariana. Os amigos levaram Mariana para dar um passeio. Mariana havia vivido como uma eremita por dias, mal comendo, tornando-se magra e pálida. Júlia e Alberto levaram sua amiga para dar um passeio e depois a convidaram para comer em uma cafeteria. Mariana gradualmente começou a se abrir, e 1 semana depois, Ricardo ligou e pediu a Mariana que fosse aos trâmites do divórcio. Júlia ofereceu-se para acompanhá-la, mas Mariana recusou. Ricardo parecia simplesmente esplêndido, irradiando felicidade e leveza, sorrindo e sendo cortês. Enquanto isso, Mariana continuava tão pálida e magra como antes. Nenhum dos ex-cônjuges tinha queixas nem objeções, então seu divórcio foi rápido. Ao sair do tribunal, Ricardo disse à sua ex-esposa: "Obrigado por não criar problemas. Precisava urgentemente do divórcio. Mas, Mariana, você deveria se cuidar melhor. Está para ser franca, não muito bem." Mariana não respondeu.
caminhando em silêncio. Sabia que estava muito pior, já que seu corpo havia falhado devido ao estresse. A caminho de casa, no entanto, parou na farmácia, comprou 2 testes de gravidez e decidiu fazer um imediatamente e deixar o outro para amanhã. Mas mesmo o teste diurno mostrou 2 linhas brilhantes. Mariana sentou-se na borda da banheira e refletiu. O que vou fazer agora? Sussurrou Mariana. Descartou imediatamente a ideia do aborto. Já havia voltado ao trabalho e decidiu. Bem, que seja o que tiver que ser por enquanto. Logo contou a Júlia e Alberto sobre a gravidez, já que não havia mais ninguém a quem contar. Mariana! Exclamou Júlia surpresa. Ricardo não sabe? Perguntou Alberto. Não, e não quero que saiba, respondeu Mariana. Você tem certeza? Ele é o pai, você pode obter pensão alimentícia, disse Alberto. Não sei, não quero. Ainda tenho medo, respondeu Mariana. Eles estavam te ameaçando? Perguntou Júlia preocupada. Não, nada disso, mas realmente queriam se livrar de mim. E quanto antes, melhor. Ricardo tem algum novo interesse amoroso. Não sei o que poderiam fazer se soubessem, raciocinou a jovem. Mas se esse é o caso, Mariana, então claro? Apoiou Júlia a sua amiga. Mariana se registrou para o cuidado pré-natal. Apesar do estresse e dos choques que havia experimentado, sua gravidez progredia bem. E ao saber de sua condição, decidiu que não se preocuparia com assuntos triviais, porque havia um pequeno dentro dela, cuja saúde era sua responsabilidade. Passou mais um mês quando uma noite chamaram à porta de Mariana. Mariana não esperava ninguém e abriu a porta, e ficou atônita. Diante dela estava sua própria mãe, Gabriela, em carne e osso. Mariana ficou congelada, sem saber como reagir. Gabriela a tirou de seu estupor. Bem, querida, vamos ficar aqui paradas assim? Disse como se tivesse acabado de sair para comprar pão e voltasse depois de 15 minutos, não de desaparecer por mais de 15 anos. Gabriela parecia excelente, bem cuidada, com um penteado elegante, bem vestida, manicure feita, com uma leve estela de perfume agradável. Tudo isso indicava que durante esses anos a mulher não havia vivido na pobreza. O que você quer? Perguntou Mariana friamente, ainda na porta. Bem, deixe-me entrar ou devo contar tudo aos vizinhos, respondeu Gabriela. Mariana deu um passo para o lado e Gabriela entrou no apartamento. Ao tirar os sapatos, olhou ao redor. Sim, o apartamento precisa de algumas reformas, claro, está pedindo isso. Mas sim, tudo é solucionável, disse. Não é da sua conta, o que você quer? Fale e vá, disse Mariana. Você é tão brusca. Você e eu, Mariana, temos uma causa comum e precisamos ser amigas e cooperar, respondeu sua mãe de forma brincalhona. Não temos nem podemos ter nenhuma causa comum com você. Vamos direto ao ponto, já é tarde, tenho que trabalhar amanhã, instou Mariana a Gabriela, mas ela não se apressou. Não se apresse, querida, os assuntos sérios não podem ser apressados, disse Gabriela. Não sou sua filha, você mesma me abandonou. Vamos ao ponto, respondeu Mariana. Bem, então vamos ao ponto, disse Gabriela, entrando na sala e sentando-se no sofá, cruzando as pernas. Mariana observou sua mãe de perto e não sabia o que esperar dela. Pelo que sei, sua avó faleceu recentemente, começou Gabriela. Ah, vejo que sabe, mas perdeu o funeral, respondeu Mariana. Não seja atrevida comigo. Não pude vir. Vim agora. Por lei, temos 6 meses. Então, decidamos como vamos dividir o apartamento, declarou a mulher com arrogância. Dividir? Você ficou louca? Não está em nossas vidas desde que eu tinha 5 anos. Abandonou uma filha pequena para a avó, não ligou, nem sequer veio ao funeral de sua mãe. E agora tem a audácia de falar do apartamento? Gritou Mariana. E você, calma, querida, tenho outro filho adolescente para que saiba. E sim, não vou perder minha herança, respondeu Gabriela. Sinto pena de seu outro filho. Com pessoas como você é melhor não ter filhos de jeito nenhum. Vá embora, disse Mariana firmemente. Minha partida não resolverá nada. Vamos resolver isso de forma pacífica e amigável, ou vou te expulsar de casa, respondeu Gabriela friamente. Vá embora,
repetiu Mariana. Mariana, você vai se arrepender disso. Não vai sair bem, e isso significa que logo você mesma estará na rua. Não vou perder o que me pertence por direito, pode ter certeza, disse Gabriela. Vá embora, repetiu Mariana. Gabriela sorriu com arrogância, mas não teve outra escolha a não ser sair do apartamento. Na manhã seguinte, Mariana ligou para Júlia e pediu uma reunião com Alberto. Mariana, sou advogado, mas não lido com questões familiares. No entanto, sua mãe tem direito a uma parte da herança. Ela é herdeira de primeiro grau. Primeiro, precisa ir ao cartório. Deixe-me ir com você, e se precisar de ajuda no tribunal, vou encontrar um bom advogado com experiência, disse Alberto a Mariana. Obrigada, pessoal, respondeu Mariana, e marcaram uma consulta com o cartório. Enquanto isso, a vida de Ricardo era completamente oposta à vida de sua ex-esposa. Realmente começou a viver com uma nova mulher, Cristina. Era filha de uma conhecida de sua mãe, de uma família muito rica, uma união que Valeriana desejava há muito tempo. Depois da escola, Cristina completou cursos de design, mas não pôde frequentar a universidade, foi expulsa. Então, seus pais pagaram por várias escolas privadas de design. Nos últimos anos, Cristina estava vivendo e trabalhando na Espanha, e agora havia retornado. Valeriana, junto com a mãe de Cristina, Margarita Sanz, decidiram empurrar seus filhos um para o outro. Basicamente, os jovens começaram a se comunicar online anteriormente e já decidiram morar juntos. Então, diretamente do avião, Cristina foi para a casa dos Cádiz. Valeriana não poderia estar mais feliz com a nova pretendente. Moderna, elegante e até o caráter audacioso de Cristina era muito mais atraente que a personalidade submissa de Mariana. No entanto, Mariana havia sido esquecida há muito tempo naquela casa. Quase imediatamente, apenas Pedro ainda se perguntava como isso era possível. É como se estivesse brincando com bonecas. Casa-se, divorcia-se, especialmente com a menina passando por tanta dor como você pôde, filho. Sermoneava o pai de Ricardo. Não tente evocar pena. Não transforme nosso filho em um monstro, defendeu sua mãe. Papai, sério, os sentimentos acontecem. Talvez nos apressamos ao casamento, e não sou culpado pela morte da avó. Mamãe tem razão, não sou um monstro. Não exagere, papai, repetiu Ricardo as palavras de sua mãe. Não é um exagero, é a verdade, respondeu Pedro e foi para seu quarto. Realmente sentia pena de Mariana. Ele era o único naquela família que simpatizava com a jovem e decidiu visitá-la mais tarde para não abrir feridas antigas. Desde o primeiro dia de convivência com Ricardo, Cristina se sentiu como uma dona de casa plena na casa, embora ela não se preocupasse com as tarefas domésticas. E perguntou, após apenas uma semana, por que a empregada não vem? Valeriana teve que contratar uma. Agora, uma mulher vinha à casa 3 vezes por semana, limpando em todos os lugares e ajudando na cozinha. A família começou a pedir comida de restaurante com mais frequência, já que Cristina torcia o nariz para as refeições caseiras. Tentando agradar a Cristina, Valeriana não notou como toda a sua vida já havia sido reorganizada em torno dela. Um mês depois, Ricardo e Cristina solicitaram o casamento e logo se casaram. Esse casamento foi drasticamente diferente do primeiro com Mariana. Houve uma cerimônia luxuosa ao ar livre. Não convidaram muitos convidados, apenas 2 famílias e seus amigos mais próximos. Ricardo condescendeu em convidar Alberto, mas pediu que viesse sem Júlia, ao que Alberto recusou, e depois cortou completamente a comunicação com Ricardo. Não teria ido a essa celebração, nem mesmo com Júlia, já que não podia perdoar a traição de Ricardo. Após a cerimônia solene ao ar livre, houve uma recepção, uma luxuosa zona de fotos com pombas e a soltura de balões no céu, uma verdadeira celebração que seria lembrada para toda a vida. E apenas uma pessoa estava triste nesta celebração comum. O pai de Ricardo, Pedro, ainda não podia entender o que Mariana havia feito para merecer esse tratamento e estava envergonhado de toda a sua família. A despreocupada vida familiar de Ricardo começou novamente. Mariana foi ao cartório com Alberto.
O cartório a ouviu e tomou todos os seus dados. Precisamos verificar se sua avó deixou um testamento. Isso levará um tempo, então peço que venha me ver em 2 semanas e depois veremos com base nos fatos. Gabriela também não estava ociosa. O comportamento de Mariana a desconcertou. Gabriela queria resolver esse problema rapidamente e retornar ao seu país de origem, onde a esperavam seu marido e filha. No entanto, contou-lhes uma versão completamente diferente dos eventos, que sua mãe estava gravemente doente e precisava vê-la com urgência. Na realidade, Gabriela queria pegar o dinheiro e ir embora. Mas não para sua nova família, mas o mais longe possível de todos. A vida familiar com seu novo marido e filha mais nova a entediava tanto quanto a vida pobre com Mariana e sua mãe. Uma vez que fez, queria pegar o dinheiro e viver uma vida livre, onde ninguém a encontrasse, e viver sozinha para seu próprio prazer. A Gabriela não importavam os sentimentos de seus entes queridos. Também visitou o cartório, apresentando todos os documentos necessários. Outro estresse não passou despercebido para Mariana, e ela se sentiu mal à noite. Chamou imediatamente uma ambulância e foi levada ao hospital. Estava em risco de aborto espontâneo, então a deixaram no hospital. Mariana estava assustada por seu bebê, seguiu o repouso na cama e tomou todos os medicamentos prescritos. Passou 1 semana e, de repente, Júlia ligou para Mariana. A amiga não sabia que Mariana havia sido hospitalizada e ligou por outro motivo, a pedido de Alberto, mas ao saber de todas as circunstâncias, Júlia se apressou em visitar sua amiga naquela mesma tarde. Mariana estava tão pálida, magra, com olheiras sob os olhos. Júlia imediatamente colocou guloseimas para sua amiga na mesa de cabeceira. Iogurtes, frutas, verduras, suco e doces. Oh, Mariana, realmente te afetaram, simpatizou Júlia com sua amiga. Estava tão assustada pelo bebê? Respondeu Mariana. Júlia a abraçou e depois disse: Tenho notícias para você. Alberto descobriu no cartório que sua avó fez um testamento. Deixou uma cópia no cartório pouco antes de falecer. Provavelmente não teve tempo de te contar, disse Júlia. O que isso significa? Perguntou Mariana. Significa que Gabriela... Júlia não conseguia chamar essa mulher de mãe de Mariana. Não poderá reclamar o apartamento. Sua avó cuidou disso. Aparentemente sentiu que poderia ser maltratada, disse Júlia. Mariana sorriu tristemente. Ela era a melhor, absolutamente a melhor, respondeu Mariana, agradecendo a Júlia e Alberto. São os melhores amigos. O que faria sem vocês? Disse. Conversaram um pouco mais e Júlia se foi, instruindo Mariana a consumir vitaminas rapidamente, se recuperar e voltar para casa. E Mariana ficou no hospital. Claro, Gabriela também soube do testamento e, ao perceber que não receberia nem 1 metro quadrado da herança, entrou em cólera, gritando sobre o engano no cartório, sobre como sua mãe não estava em seu juízo perfeito e que processaria a todos ali. Os seguranças tiraram a mulher do prédio e Gabriela voltou à casa de Mariana, mas não encontrou ninguém em casa. Por mais que chamasse ou batesse na porta do apartamento, um vizinho espiou para fora do corredor e, ao ver que Gabriela não estava em seu juízo perfeito, ameaçou chamar a polícia. Gabriela se apressou a sair, mas decidiu que definitivamente voltaria no dia seguinte. No dia seguinte, decidiu obter uma consulta com um advogado, e ele disse que as chances eram extremamente pequenas. Para a jovem, aquela era sua única moradia, e também havia renunciado à tutela sobre sua filha menor. Gabriela teve que ir embora de mãos vazias, amargurada e ofendida. Retornou a outro país junto a seu marido e sua filha adolescente. O marido viu o estado de sua esposa e não entendia o que estava acontecendo, mas em um momento dado, Gabriela lhe expressou tudo, que estava cansada da vida familiar, que sua mãe não lhe deixou nada, dando o apartamento à sua filha mais velha, que queria liberdade e facilidade, mas só tinha que fazer as tarefas domésticas e trabalhar. O marido a ouviu, sem interromper, e não a reconheceu. Claro, suspeitou que tudo não podia ser exatamente como Gabriela dizia, mas não até tal ponto,
porque Gabriela nem sequer mencionava sua filha mais velha em seu país de origem. O homem percebeu que havia vivido não com uma mulher, mas com um verdadeiro monstro. Um monstro que deu à luz a filhos e os abandonou à sua sorte por dinheiro e uma boa vida, e se divorciou dela, obtendo a tutela de sua filha e proibindo Gabriela de se aproximar da menina, enquanto Gabriela decidiu simplesmente ir embora e buscar sua felicidade novamente. 2 semanas depois, Mariana recebeu alta e decidiu firmemente que evitaria o estresse e cuidaria de si mesma e do bebê. Os vizinhos contaram a Mariana que Gabriela havia vindo, mas depois se foi e não havia voltado a aparecer. Espero que não volte, pensou Mariana, e voltou à sua vida normal. Deixou de se preocupar com o divórcio, simplesmente vivia e encontrava pequenas alegrias todos os dias. Sua barriga já começava a aparecer um pouco. Uma tarde, a campainha da porta de Mariana soou novamente. Não esperava ninguém e suspirou enquanto ia abrir a porta. Parado no limiar estava Pedro Cádiz. "Olá", disse Mariana surpresa. "Olá, Mariana", respondeu ele. Mariana recuou e convidou Pedro a entrar. Rapidamente colocou a chaleira para ferver. Pedro entrou na cozinha, examinando sua antiga noiva, e não pôde deixar de perguntar. Mariana captou seu olhar em sua barriga e, acariciando-a, assentiu. "Está grávida do meu filho?" perguntou. "Sim", respondeu Mariana. "E ele te enviou?" Não, Mariana, vim por minha conta, porque tudo o que aconteceu é um pesadelo e não pude evitar trazer minhas desculpas, embora de que serve agora. Mas por que não disse nada antes? Não teriam se divorciado. Ricardo deveria pagar a pensão alimentícia tanto para o filho quanto para você, disse Pedro. Não percebi de imediato, e depois Ricardo já havia tomado uma decisão. Ouvi eu mesma, estava esperando Cristina e me tornei desnecessária para ele, respondeu Mariana. Que tipo de pessoas são? Mariana, se soubesse quanto me envergonho, envergonhado por meu filho e minha esposa, por toda essa situação, é simplesmente inimaginável, disse Pedro. Não precisa se desculpar, não fez nada de errado, respondeu Mariana. Então Pedro lembrou-se de que havia vindo com presentes e descarregou sacolas de frutas e doces sobre a mesa. Te trouxe alguns presentes e parece que precisa de frutas neste momento. Sorriu. Não deveria ter feito, Pedro, mas obrigada, respondeu Mariana. Serviu café nas xícaras, cortou o bolo que seu antigo parente havia trazido. Tomaram café e conversaram. Mariana, ainda acredito que Ricardo deveria se responsabilizar pelo filho. Como você não gostaria de dizer a ele mesma? Perguntou. Pensei nisso, mas ainda não sei. Afinal, agora está casado novamente, disse Mariana em voz baixa. O fato de que está casado não o exime de responsabilidade pelo filho. Já é hora de amadurecer, em vez de deixar sua mãe resolver tudo por ele. Desde a escola até agora, disse Pedro, claramente irritado com seu filho. Não tenho certeza ainda se quero que saiba, respondeu Mariana em voz baixa. Te entendo, garota, respondeu ele. Deixe-me te visitar e ajudar por enquanto. Está completamente sozinha. Está bem? Disse Mariana. Mas o que sua esposa dirá sobre isso? Bem, em primeiro lugar, ela não saberá. E em segundo lugar, ela é minha esposa por enquanto, mas não minha amante, disse Pedro. Teve uma conversa muito calorosa com Pedro e depois ele foi para casa. Mariana pensou durante muito tempo nas palavras dele e decidiu que ele tinha razão, e Ricardo deveria saber sobre o filho. Mas como dizer a ele, Mariana não sabia, e decidiu adiar esses pensamentos por enquanto. Voltou ao trabalho, sua vida voltou à sua rotina habitual. Quando, de repente, um dia, o destino a confrontou novamente com Ricardo, Mariana começou a registrar o apartamento como sua propriedade e em um escritório encontrou-se com ele. Literalmente, chocaram-se no corredor. Ricardo não esperava ver sua ex-esposa ali. Mariana, disse ele. Olá, Ricardo, respondeu ela. Ricardo deu uma olhada involuntária em sua barriga. Vejo que não está perdendo tempo, disse lentamente. Este é seu filho, Ricardo,
disse Mariana de repente. Ele a olhou nos olhos e sorriu com desdém. Meu? Perguntou novamente. Sim, seu, confirmou ela. Que tolice, não me coloque o estômago. Estamos divorciados, e onde está e com quem está depois do divórcio não é da minha conta. Não quero saber nada sobre isso. Um lampejo de medo passou pelos olhos do homem e ele se apressou a sair, mas depois se virou e disse: Finalmente, e nem pense em me perseguir ou fazer alguma reclamação. Mariana percebeu que não queria brigar com essa família novamente nesse momento, mas pelo menos agora ele sabia, pensou Mariana. Já estava de licença maternidade. Agora, dedicava muito tempo a se preparar para o nascimento do bebê. Já sabia que seria uma menina. 2 ecografias mostraram isso. Comprou lentamente um berço, um carrinho, começou a comprar roupas. Todos estavam lá para ela, incluindo Júlia e Alberto. Alberto prometeu montar o berço, e o ex-sogro de Mariana muitas vezes vinha ajudar também. Pedro, claro, sabia sobre o encontro de Mariana com Ricardo. Não importa o que diga, se quiser Mariana, pode conseguir tudo através do tribunal, disse seu ex-noivo. Me viro sozinha por enquanto. Obrigada, Pedro, respondeu Mariana. E Pedro já sabia que Ricardo estava ciente da gravidez de Mariana, mas seu filho não mencionava o assunto em casa. Continuava vivendo pacificamente com sua nova esposa, Cristina. Na devida hora, Mariana deu à luz uma menina, a quem chamou de Elsa, em homenagem à sua avó. Mariana segurou o bebê em seus braços e não poderia estar mais feliz, inalando seu doce aroma. Naquele momento, Mariana percebeu que todas as experiências desagradáveis pelas quais havia passado não foram em vão. Agora havia encontrado a verdadeira felicidade, e não importava que criasse sua filha sozinha, sem seu marido. O importante era que ela e Elsa agora se tinham uma à outra. Os entes mais próximos vieram conhecê-la a ela e a Elsa quando foram liberadas. Júlia, com Alberto e Pedro, o avô, pediu para segurar o bebê em seus braços e ficou emocionado até as lágrimas. Agora tenho uma neta. Obrigado, Mariana, disse. Durante o tempo que Mariana esteve no hospital de maternidade, Alberto e Júlia montaram o berço, decoraram o quarto com balões. Mariana entrou no apartamento e ficou encantada. Queridos, obrigada, não era necessário, sorriu Mariana. Colocou o bebê no berço, enquanto os convidados estavam ocupados na cozinha. Pedro trouxe um pequeno bolo. Júlia colocou a água para ferver. Alberto preparou as xícaras. Mariana voltou à cozinha, observou a cena e sua alma ficou mais aquecida e tranquila. Os convidados ficaram um pouco e depois começaram a sair. Júlia e Alberto deram brinquedos ao bebê e um pacote grande de fraldas como presente de nascimento. E Pedro deu a Mariana um pouco de dinheiro. No início, Mariana não queria aceitar, mas ele insistiu. São do avô, disse, e Mariana aceitou o presente. Assim começou uma vida completamente nova para Mariana. Ela conseguiu suportar e deixar para trás todos os problemas passados, porque agora tinha Elsa, um bebê pelo qual Mariana vivia e seguia em frente. E na família Cádiz, a vida também continuou como de costume. E apenas Pedro cada vez mais se dava conta de que era supérfluo naquela família. Quando sua amada esposa, sua gentil e amável Valeriana, se transformou em uma arpia, Ricardo também vivia agradando a todos, sem se lembrar de Mariana nem do bebê. Para ele, era muito fácil fingir que não sabia de nada, riscar e esquecer o que era inconveniente. Ele e Cristina desfrutavam da vida, viajavam, divertiam-se, e apenas Valeriana ocasionalmente se preocupava com o fato de que seu filho e nora ainda não tinham filhos. No entanto, Cristina não se importava com isso. Claro, falavam sobre crianças com Ricardo e até as planejavam. Mas por enquanto, a jovem encontrava a vida bastante boa, fácil e maravilhosa. Passou 1 ano e meio. Mariana inscreveu Elsa na creche e voltou ao trabalho. Durante todo esse tempo, seu ex-sogro nunca a deixou sozinha. E Elsa já sabia que ele não era outro senão seu avô, e o amava muito. Pedro derretia-se nos braços da menina cada vez,
e sempre que voltava a contragosto da casa de Mariana para sua própria casa, pensava cada vez mais em seu futuro. Entendia perfeitamente que Valeriana não aceitaria o filho de Mariana e só jogaria lama sobre sua ex-noiva. Voltar ao trabalho não foi fácil para Mariana, já que agora tinha que fazer malabarismos com tudo, cuidar do bebê, da casa e de seu trabalho. Mas Mariana tentava ao máximo. Elsa adaptou-se à creche rapidamente, claro. Não puderam evitar doenças, mas não havia outra opção. Quando Elsa completou 2 anos, Mariana felicitou calorosamente Júlia, que compartilhou maravilhosas notícias. Estava grávida. Mariana felicitou calorosamente sua amiga. Alberto estava feliz, já que também planejavam ter um filho há muito tempo, e apenas Ricardo e Cristina ainda não tinham filhos, o que claramente desagradava Valeriana. "Ricardo", disse Valeriana novamente durante o jantar. "Não acham que é hora de fazer exames? Vivem juntos há 3 anos e ainda não conseguem ter filhos. É motivo de preocupação." Ricardo afastou a mão da mãe, mas Cristina não gostava nada dessas conversas. "Acho que a verdadeira causa de preocupação é você, Valeriana, intrometendo-se tão grosseiramente em nossos assuntos", disse Cristina à sua sogra. "Cristina, modere sua arrogância. Não precisa falar assim comigo", repreendeu Valeriana a sua querida nora pela primeira vez. Cristina revirou os olhos dramaticamente e deixou a mesa. "Ricardo", continuou Valeriana, "acho que não há problema em ir ao centro médico e fazer exames. É para o seu próprio bem, entenda, filho." "Vamos pensar nisso, mamãe", disse Ricardo e seguiu sua esposa. Cristina sentou-se em seu quarto, emburrada. "Cristina, vamos, não fique brava." Ricardo abraçou sua esposa pelos ombros. Ela se afastou dos braços de seu marido e continuou fazendo o papel da parte ofendida. "Bem, escute. Talvez mamãe tenha exagerado, mas, em geral, ela está certa", disse ele. "Talvez seja verdade. Deveríamos ir ver um médico." "Não quero ir a médicos e não quero que sua mãe me dê sermões sobre essas coisas", disse Cristina. Nos meses seguintes, ninguém na família Cádiz voltou a tocar no assunto, mas Valeriana não podia deixá-lo de lado e, um dia, quando toda a família estava reunida, decidiu levantar o assunto novamente. "Realmente não entendo o que os impede de ver os médicos. Ou talvez não queiram filhos. Seu pai e eu não ficamos mais jovens, queremos netos para mimar", disse Pedro, se encolhendo ligeiramente diante dessa declaração. "Mamãe, por que precisamos desses médicos? O que vão nos dizer?" respondeu Ricardo à sua mãe. "O que vão dizer? Talvez seja a infertilidade. Não é só por acaso que não conseguem conceber." "Cristina, ouça, encontrarei os melhores médicos. A infertilidade feminina pode ser tratada com sucesso", insistiu a sogra. "E o que te faz pensar que sou infértil? Talvez Ricardo seja estéril ou todos em sua família sejam santos", replicou Cristina. "Certamente não sou estéril", defendeu-se Ricardo. Cristina franziu o senho e olhou para seu marido. "E quando foi a última vez que fez o exame e como saberia?" Esta frase também chamou a atenção de Valeriana. Ela se virou para olhar para seu filho e apenas Pedro estava lá, cobrindo o rosto com as mãos. Ricardo percebeu que todos os olhares da família estavam voltados para ele e disse em voz baixa: "Porque tenho um filho." Houve uma pausa. "Bem, há um, não comigo." Em resumo, Mariana foi embora grávida, então soube depois. "A vi com barriga, mas não me importo com a gravidez dela e não quero ver essa criança." Em resumo, tudo é sem sentido. O ponto é que não sou estéril e já está. Ricardo se apressou a seu quarto para evitar perguntas que não desejava responder. "Idiota", murmurou Pedro, mas parecia que ninguém notava. As mulheres trocaram olhares. "Sabia disso?" perguntou Cristina. "Que tolices, claro que não. E de qualquer forma, que diferença faz agora? Quem sabe quando a viu?" "Talvez nem seja seu filho", respondeu a sogra. Murmurou Cristina. Depois seguiu seu marido até o quarto. Ricardo estava deitado na cama, distraidamente mexendo em seu smartphone. Cristina entrou no quarto e fechou firmemente a porta atrás de si. "Então, é realmente seu filho?"
Perguntou aproximando-se de seu marido. Bem, provavelmente. Mariana, ela é assim, reservada, modesta. Onde teria um caso? Mal quer ficar comigo e quando fica, é no escuro, sob as cobertas. Ricardo sorriu com sarcasmo. Está bem, poupe-me os detalhes. Cristina fez uma careta de desgosto. O que quer de mim? Fazer o exame? De acordo, vamos fazer amanhã, respondeu Ricardo, sem vontade de discutir mais o assunto. Fez o possível para esquecer o filho e agora toda a sua família insistiria nesse assunto. Não precisa fazer o exame, querido, não se trata de você, disse Cristina, sentando-se na beira da cama e olhando expectante para seu marido. Ele se sentou, ajustando o travesseiro atrás de suas costas. O que quer dizer? Perguntou ele. Sua mãe tem razão, sou eu. Não posso ter filhos, disse Cristina. Ricardo fez uma pausa por alguns segundos, depois perguntou. E quando soube disso? Há muito tempo. Na Espanha vivia ao máximo, mas resultou assim. Em resumo, fiz um aborto, 2. E o segundo foi fatal. O termo já estava bastante avançado, mas paguei por isso. E bem, não posso ter filhos, disse Cristina. Ricardo refletiu por alguns minutos. O quarto ficou em um silêncio ensurdecedor. Bem, não importa. De qualquer forma, quem precisa dessas crianças? Disse a sua esposa. Nós sim, Ricardo. Sua mãe tem razão, precisamos de um filho. Mas nem mesmo meus pais sabem, respondeu Cristina. Bem, não sei. Devemos contratar uma mãe de aluguel ou algo assim, raciocinou ele. Por que pagar, esperar, apoiar, quem sabe a quem? E também há riscos que só se tornam evidentes 1 ano ou mais depois. Que idade deveria ter seu filho agora? Cristina olhou para seu marido, que ainda não entendia onde queria chegar com isso. Não faço ideia. Talvez 2 anos. Por que volta a esse assunto novamente? Ele não entendia. E então, se esse filho é seu e está saudável, podemos levá-lo e criá-lo nós mesmos, disse Cristina. Está louca, o que quer dizer? Exclamou Ricardo. De qualquer forma, primeiro precisamos estabelecer a paternidade, explicou Cristina a seu marido. Discutiram, falaram sobre o que fazer, como sair dessa situação, mas não sabiam que Valeriana estava escutando a conversa deles por trás da porta. Pedro já havia saído em viagem de negócios, não queria se envolver nessas intrigas novamente. E, mais uma vez, o homem se sentiu entristecido por quanto sua esposa havia mudado e como os membros de sua família se comportavam. O que ouviu no quarto de seu filho e sua nora impressionou profundamente Valeriana. Saiu em silêncio para não ser descoberta e refletiu sobre tudo. E havia muito sobre o que refletir. Já que Valeriana e sua família gostavam muito de Cristina, mas toda a situação com o aborto e a infertilidade não encaixava na imagem da família perfeita que Valeriana sempre quis apresentar à sua família. Passaram-se vários dias e Valeriana, aproveitando um momento a sós com sua nora, disse: Cristina, desculpe, mas devo falar com você sobre isso novamente. O mesmo, bem, está bem, farei o exame, respondeu Cristina, mas Valeriana continuou. Na verdade, ouvi tudo aquela vez. Cristina, não precisamos dos seus exames falsos. Em vez disso, devemos nos unir. Não serve de nada ter esses homens inúteis. Assim que ouvimos um bebê chorando, nos apressamos para descobrir o que aconteceu. Você também escuta escondida? Disse Cristina. Não exagere, te disse que foi por acaso. Mas se o que disse é sério e está pronta para isso, ajudarei, disse Valeriana. Cristina refletiu por um momento. Bem, talvez tenha razão. Não conseguirei lidar sozinha, e esta seria uma grande solução. Então, primeiro precisamos que Ricardo estabeleça a paternidade. Comecemos esta semana, disse Valeriana. Cristina sorriu conspiradoramente. À noite, Pedro visitou Mariana e Elsa novamente. Durante sua conversa tranquila, revelou os segredos de sua casa a Mariana. Mariana, não sei o que acontecerá depois, mas me parece que estão tramando algo. Por favor, tenha cuidado, disse Pedro à sua antiga noiva. Acha que poderiam nos machucar? Não os incomodo, só vivemos tranquilamente.
respondeu Mariana. Não sei, Mariana, mas vendo tudo o que está acontecendo lá, meu coração não está tranquilo. Estou muito preocupado com você. Se acontecer algo, me chame, por favor, suplicou Pedro. Está bem, prometo, disse Mariana. Te observo e não entendo como ainda vive lá. É uma pessoa tão boa, raciocinou Mariana. Eu mesmo já não entendo, Mariana, mas uma coisa decidi firmemente: me divorciarei. Já não posso mais. Realmente não tenho forças. Estava prestes a apresentar a solicitação de divórcio, mas então surgiu isso. Veja, tenho que vigiá-los. Sussurram por toda a casa, e se for embora, nem sequer saberei o que estão tramando. Desta maneira, pelo menos estou um pouco informado, respondeu o ex-sogro de Mariana. Durante esse tempo, Mariana e Pedro se tornaram muito próximos. Embora seu ex-sogro não pudesse substituir o pai de Mariana, a jovem ouvia seus conselhos. Enquanto isso, no lar dos Cádiz já estavam fazendo planos. Então, aqui está o plano, dizia Valeriana. Lembra seu endereço? Vá lá, obedeça como se ouvisse meu filho. Quero visitá-lo e ajudar. Depois estabeleça a paternidade e depois é toda improvisação. Não é cruel tirar o filho assim, respondeu Ricardo. Cristina revirou os olhos. É isso que estou dizendo, disse a sua sogra. Não podemos confiar em nada aos homens. Ricardo, acalme-se, estamos fazendo tudo corretamente. O filho estará melhor aqui. O que ela pode lhe dar? Raciocinou Cristina. Naquele momento, Pedro entrou em casa e encontrou toda a família reunida na cozinha. O que está acontecendo? Perguntou entrando na sala. Todos se calaram imediatamente, decidiram não envolver o chefe da família nesse assunto por enquanto. Todos sabiam que Pedro era um moralista e não aprovaria tais coisas. Mas, uma vez que obtivessem a custódia do filho, então a reputação de Mariana como a má se confirmaria e todos seriam vistos como salvadores. Então, Pedro perceberia que estavam certos. Só algumas discussões, você sabe, respondeu Valeriana. E estamos preparando o jantar. Venha e sente-se também. Pedro percebeu que estavam tramando algo. Então enviou uma mensagem a Mariana naquela noite, dizendo-lhe para ficar atenta. No final da semana, Mariana pegou Elsa na creche e estavam caminhando juntas para casa quando Mariana viu uma figura familiar na entrada. Era Ricardo. Ricardo já se dirigia ao apartamento de Mariana, mas como ninguém respondeu à porta, decidiu esperar sua ex-esposa lá embaixo. Não gostava especialmente desse plano, mas deixou-se levar pelos desejos de sua esposa e sua mãe. Quando Mariana e sua filha se aproximaram, Ricardo as viu e levantou-se do banco. Olá, Mariana, disse. Olá, respondeu ela. Estou aqui para falar com você. Mariana, esta é nossa filha? Ricardo fez um gesto em direção a Elsa. Esta é minha filha, e não há nada a falar, respondeu Mariana, apressando-se a entrar no prédio. Ricardo a seguiu. Mariana, ela também é minha filha, tanto quanto a sua, e quero criá-la. Levarei isso ao tribunal e não poderá escondê-la. Com cada frase, Ricardo caminhava atrás de Mariana como se já tivesse ganhado. Não a escondi. Você a rejeitou naquela época, lembra? Mariana se virou e olhou nos olhos de seu ex-marido. Ele desviou o olhar. Ainda precisa provar isso, respondeu em voz baixa. Fazer isso de maneira amigável não vai funcionar. Bem, então nos veremos no tribunal, e se apressou a sair. O que planejou? Mariana sussurrou desesperada. Enquanto isso, Pedro já estava em casa. Valeriana e Cristina estavam preparando o jantar. Ricardo deveria estar no trabalho. Soou o telefone de Pedro. Ele atendeu e saiu de casa para que ninguém ouvisse a conversa. Sim, Mariana, estou ouvindo. O que aconteceu? Respondeu Pedro. Ricardo esteve aqui, disse Mariana, soando assustada. De acordo. E o que ele queria? Perguntou o homem. Quer estabelecer a paternidade, mas não entendo por quê. Nem sequer olhou para Elsa, não perguntou o nome de sua filha, nem sabia que tinha uma filha. Mariana engasgou, lutava para conter suas emoções. Não chore, fez a coisa certa ao me chamar, vou pensar nisso, disse Pedro tranquilizador.
Mariana desligou. Não podia se permitir desmoronar, mas vários pensamentos pairavam na cabeça da jovem. Pedro voltou para casa e observou. Logo, Ricardo também voltou. Não houve conversa à mesa de jantar na presença de Pedro. As mulheres guardaram silêncio ou falaram sobre assuntos triviais. Na semana seguinte, apesar da resistência de sua mãe e esposa, Ricardo entrou com uma ação de paternidade. Mariana não resistiu, deu seu consentimento e imediatamente apresentou uma contraação por pensão alimentícia. Começaram os procedimentos judiciais. A paternidade de Ricardo foi reconhecida, mas também foi concedida a demanda de Mariana. Foi ordenado a Ricardo que pagasse pensão alimentícia. Bem, agora retiraremos seus direitos e determinaremos o lugar de residência do filho com o pai. E em seguida, adotarei essa menina e não haverá necessidade de dar à luz, e será uma desculpa para meus pais, disse Valeriana na cozinha para Cristina. E naquele momento, Pedro entrou na cozinha. O que planejaram? Não podia acreditar no que ouvia enquanto olhava para essas mulheres. Cristina ficou em silêncio e olhou para sua sogra. Por que me olha assim? Sim, queremos que nossa neta viva conosco, disse Valeriana a seu marido. Não mostraram nenhum interesse em seu destino por mais de 2 anos e agora querem? Pedro perguntou à sua esposa. Bem, não sabíamos de nada, ela nos escondeu, respondeu Valeriana. Não sabiam porque não queriam saber, mas Ricardo sabia. Todos simplesmente acharam conveniente fingir que nada acontecia. Mas não permitirei que ofendam Mariana e tirem Elsa. Pedro gritou e saiu correndo de casa. Cristina olhou interrogativamente para sua sogra. Após um momento de silêncio, Valeriana fez um gesto de desdém. Ele não fará nada. Pedro deixou a casa que havia se tornado um ninho de maldade e engano. Enquanto isso, os serviços de proteção infantil visitaram Mariana. Mariana não esperava ver ninguém, mas deu as boas-vindas aos visitantes. Os representantes inspecionaram o apartamento, tomaram notas, verificaram o quarto, a presença de pertences da criança, brinquedos e alimentos saudáveis. Elsa adora frutas cítricas, mas realmente gosta de maçãs, disse Mariana. Não tinham nada a esconder, até mostrou o refrigerador. É estranho, tudo parece estar bem aqui. Não entendo por que foi feita esta denúncia, disse a inspetora principal. E quem fez a denúncia? Perguntou Mariana. A denúncia veio de Valeriana Cades, respondeu a assistente social. Oh, minha ex-sogra, interrompeu Mariana. Quando os inspetores saíram, Mariana ligou novamente para seu sogro e contou tudo. Pedro veio imediatamente vê-la e decidiram contratar um advogado. Alberto, o marido de Júlia, ajudou a encontrar um bom advogado de direito familiar. Ricardo, instigado por sua mãe e esposa, decidiu buscar uma ordem judicial para que a criança vivesse com ele. Percebendo que esta era uma verdadeira batalha, Pedro decidiu ficar ao lado de Mariana até o fim e apresentou uma demanda de divórcio e divisão de bens contra Valeriana. Claro, esta notícia pegou a mulher de surpresa. Sempre o considerou um covarde, incapaz de tomar qualquer ação decisiva. Mas Pedro sabia como agir e em interesse de pessoas boas e dignas. A primeira audiência judicial teve lugar. Nos divorciamos de Mariana por mútuo acordo. Às vezes, as coisas não funcionam, disse Ricardo. Mas ela ocultou descaradamente o fato de sua gravidez. Se soubesse, não teria me divorciado dela, porque os filhos são o fundamento de uma família. E Mariana se revelou uma mentirosa. Isso não é verdade, respondeu Mariana. Nos divorciamos porque meu marido tinha uma amante e queria se separar de mim rapidamente para ficar com ela. E quanto ao filho de Ricardo, senhor juiz, ele sabia, não de imediato, mas depois do divórcio. Me viu grávida e eu disse que o filho era dele, mas ele fugiu e me disse para não aparecer mais em sua vida. Ricardo levantou-se de um salto e gritou: Isso é mentira, isso nunca aconteceu. Não sabia de nada, soube por acaso. Além disso, minhas condições são melhores que as dela. A criança estará melhor comigo.
O tribunal repreendeu o demandante por gritar de seu assento, e o advogado de Mariana dirigiu-se a Ricardo. Dado que, segundo suas próprias palavras, soube recentemente sobre o filho, quantas vezes visitou a criança? Sabe com quais brinquedos ela gosta de brincar? Bem, não pude. Mariana não me deixou vê-la, respondeu Ricardo. Senhor juiz, nunca obstaculizei nem impediria o pai de ver sua filha. Mas, quando veio pela primeira vez, nem sequer perguntou o nome dela. Nunca fez qualquer tentativa de conhecê-la ou estabelecer contato, explicou Mariana. Cristina decidiu não assistir às audiências por enquanto, e Valeriana estava muito preocupada para se incomodar. Pedro se preparou bem e começou a dividir os ativos, a casa, os carros e as contas. A virada repentina dos acontecimentos pegou a mulher de surpresa. Então deixou que o caso de seu filho e sua nora seguisse seu curso. E havia até um lugar para a criança se ela mesma pudesse terminar. Em seguida, o advogado de Mariana chamou uma testemunha à sala do tribunal, a saber, o ex-sogro de Mariana e pai do ex-marido, Pedro Cádiz. Como alguém que conhecia e havia visto tudo desde o início, lançou luz sobre a verdade e as mentiras. Senhor juiz, devo esclarecer tudo. Meu filho estava casado com Mariana e pareciam felizes, mas por alguma razão, meu filho decidiu deixar sua esposa por outra mulher. E não apenas a deixou, foi durante um período muito difícil na vida dela. Mariana acabava de perder sua avó, seu único parente próximo. Pensei que foi um golpe muito duro, mas a meu filho não importava. Ele queria viver feliz e sem preocupações. Talvez tivesse direito a isso. Sabia da gravidez de Mariana, talvez não desde o início, mas definitivamente sabia, e me contou tudo. Sabia sobre a gravidez de sua ex-noiva, e eu também sabia. E declaro oficialmente, sabendo que a mulher carregava seu filho. Meu filho não a ajudou de nenhuma maneira, e até pelo contrário. Fingiu que ela e o filho não existiam. Não queria essa criança, e tudo o que está fazendo agora é apenas uma farsa. É só porque a esposa atual de Ricardo não pode ter filhos, e por isso, Ricardo de repente se lembrou de sua filha. Porque, sabendo que sua ex-esposa estava grávida, nem sequer se incomodou em descobrir quem havia nascido de Mariana. A propósito, sobre as condições de vida, meu filho mencionou que parece estar vivendo melhor, mas tudo é temporário, porque vive em minha casa e, em breve, ele e sua nova esposa terão que sair por conta própria. Pai, o que está dizendo? Como pode? Ricardo se levantou de seu assento. O tribunal tomou nota de todos os testemunhos das testemunhas. Foi ordenado a Ricardo pagar a pensão alimentícia, e o tribunal também estabeleceu um horário de visitas com a criança, na presença da mãe, 2 vezes por semana. Mariana não se opôs a que sua filha se encontrasse com seu pai, então ficou satisfeita com a decisão do tribunal. Passaram-se 2 semanas e Ricardo ainda não havia aparecido na vida de Elsa, e além disso, também não se apressou a pagar a pensão alimentícia. Mariana decidiu observar tudo por enquanto, e sua vida voltou ao seu curso habitual. No entanto, a vida para a família Cádiz tomou um rumo não previsto por Valeriana. O divórcio pesava muito sobre a mulher. Tornou-se irritável e zangada. Pedro não vivia temporariamente em casa, não podia perdoar o engano de sua esposa. Os cônjuges se divorciaram e começou a divisão de bens. Os nervos da mulher cederam e ela começou a beber. Assim que a notaram nesse estado no trabalho, foi demitida do ginásio. No mesmo dia, caiu em depressão e o ambiente em casa piorava a cada dia. Cristina fazia birras e escândalos, e Valeriana fazia o mesmo. Ricardo se cansou de ouvir essas brigas. Cada vez desaparecia mais no bar após o trabalho, voltando para casa só de manhã. A casa familiar dos Cádiz teve que ser vendida. Os carros, assim como as contas, foram divididos equitativamente entre os cônjuges. Pedro comprou uma pequena casa fora da cidade. De lá, se deslocava convenientemente ao trabalho de carro, animado pelos histerismos de sua esposa. Ricardo tentou apelar para a consciência de seu pai, suscitando compaixão,
e fez todo o possível para convencê-lo a comprar uma casa maior para que ele e Cristina pudessem viver com ele. Já é velho demais para se comportar assim, respondeu Pedro. Venha visitar, sempre me alegra vê-lo, mas, por favor, tenha a gentileza de viver separadamente. Enquanto isso, Valeriana comprou um pequeno apartamento no centro da cidade. Claro, não havia espaço para Ricardo ou Cristina lá. Assim, com a ajuda dos pais de Cristina, o casal também comprou um apartamento a crédito. Cristina estava insatisfeita, acostumada a um estilo de vida diferente. Mas, até mesmo seus pais estavam cansados dos caprichos de sua filha. Em meio a toda essa agitação, todos se esqueceram completamente de seu plano. Ricardo mudou completamente de opinião sobre visitar e estabelecer contato com sua filha. Agora que enfrentava outros problemas, reconstruir sua vida e começar de novo, a criança lhe parecia desnecessária. Também não a mencionava. Cristina só fazia birras e se entregava aos seus entes queridos todos os dias. Pedro deixou essa família, talvez como o mais feliz. Gostava de sua casinha, mesmo que não estivesse no centro da cidade. No verão, decidiu trabalhar no jardim e até instalou uma caixa de areia no pátio, convidando Mariana e Elsa. Elas visitavam o avô com prazer. Passaram-se 6 meses e Ricardo ainda não havia aparecido na vida de Elsa. Então, Mariana decidiu tirar seus direitos parentais. Sua dívida por pensão alimentícia estava se acumulando e ele não queria ver sua filha. Ninguém entendia por que reconheceu a paternidade em primeiro lugar. Durante todos esses eventos, Júlia, a amiga de Mariana, deu à luz uma filha. Nos fins de semana, as jovens mães passeavam juntas pelo parque. Em um fim de semana, Mariana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Não se surpreendeu com a chamada. Afinal, tinha um trabalho meio período administrando injeções e soros em seu bairro. Tinha um toque leve e rapidamente correu a notícia sobre a habilidade de Mariana. Desta vez, um homem ligou e pediu a Mariana que administrasse um curso de injeções a seu pai. O pai se recusou a ser hospitalizado, mas o tratamento era necessário. Mariana aceitou com prazer. Resultou que o cliente era um ancião de caráter difícil chamado Sérgio Vasco. Seu filho, Leozinho, sempre estava perto. Sabia que seu pai não confiava nos médicos, via conspirações por toda parte e considerava que todos os medicamentos eram veneno. Mas Mariana não se surpreendeu com a atitude de Sérgio em relação aos médicos, em absoluto. Durante seu trabalho, havia visto coisas ainda piores. Com encanto e persuasão, Mariana conseguiu ganhar o caprichoso homem e estava efusivo de gratidão. Meu pai não é a pessoa mais fácil, disse, mas é o único que me resta de família. Minha esposa e minha mãe morreram em um acidente de carro há 7 anos, e desde então, meu pai está em mau estado de saúde. Não sei como sobrevivemos a tudo isso, mas como ainda estamos vivos, não posso descuidar de sua saúde. Entendo completamente, respondeu Mariana. A vida dos entes queridos é o mais importante. Depois desse encontro, Mariana pensou muito em sua avó, a quem tanto sentia falta, mas decidiu não deixar Pedro. Embora nunca pudesse substituir seu pai biológico, tornou-se avô de Elsa e tratou Mariana com muito carinho. Pedro cortou toda a comunicação com sua ex-esposa, Valeriana. Sem trabalho, ela culpava a todos ao seu redor por suas desgraças. Irrompia no apartamento de seu filho e nora e provocava escândalos. Cristina não ficava calada e lhe gritava de volta. A cabeça de Ricardo doía por toda essa loucura. E um dia, decidiu ir embora, deixar sua esposa, sua mãe e os escândalos. Renunciou ao seu trabalho, solicitou o divórcio, não reivindicou o apartamento, mas também não queria mais pagar por ele. Então, subiu em um trem e foi para outra cidade, apenas voltando ocasionalmente para resolver alguns trâmites. De vez em quando, Ricardo ligava para seu pai e ainda menos para sua mãe. Ficando sozinha, Cristina também começou a depender da bebida. Sua condição piorou com psicose. Apareceram pensamentos intrusivos e seus pais decidiram iniciar o tratamento de sua filha no exterior de maneira urgente, internando-a.
Ricardo já não sabia de nada disso. Decidiu para si mesmo que viveria sozinho, já que via que todas as suas desgraças eram causadas por mulheres. Mariana lhe tirou os direitos parentais, mas a dívida por pensão alimentícia continuava se acumulando. Como resultado, os oficiais do tribunal lhe proibiram sair do país para férias onde planejava ir. Teve que saldar a dívida. Valeriana se recuperou a tempo, parou de beber e conseguiu um trabalho como recepcionista em um salão de beleza. Não podia viver no mesmo nível de antes, mas esse trabalho lhe permitia evitar acumular dívidas intermináveis. Durante esse tempo, Valeriana reconsiderou seu comportamento e percebeu que estava errada e havia destruído não apenas uma família, mas várias. No entanto, seu orgulho não lhe permitia se desculpar com Mariana. Ela, assim como seu filho, permanecia completamente sozinha, o que também era um castigo, já que até mesmo nos fins de semana não tinha ninguém com quem conversar, dar um passeio ou tomar uma xícara de café. Os velhos amigos também desapareceram rapidamente de sua vida. 1 ano depois, Gabriela também se recuperou. Queria voltar com seu marido e sua filha mais nova, mas ao se aproximar da casa, viu outra mulher através da janela, segurando um bolo com velas. Gabriela esqueceu completamente que aquele dia era o aniversário de sua filha. Interessou-se e observou de longe tudo o que estava acontecendo ali. Seu ex-marido a notou, saiu para fora. Ela queria correr até ele, se desculpar, mas ele a expulsou, ameaçando chamar a polícia. Gabriela não acreditava. Estava certa de que a aceitariam de volta porque era a mãe, mas seu ex-marido já tinha outra esposa que amava sua filha como própria. Gabriela se foi e ficou sozinha para sempre, como sempre havia sonhado. No entanto, Mariana, sem saber, se aproximou muito de Leozinho. Sérgio estava apenas feliz por isso. Abençoou Mariana e Pedro porque ela era jovem e tinha o direito de ser feliz. Leozinho e Mariana se casaram e, para celebrar este importante evento, convidaram seus amigos próximos, incluindo Júlia e Alberto, Pedro, Sérgio e a tia de Leozinho, a filha mais velha de Sérgio, Ariel. Pedro e Ariel se tornaram muito próximos e 1 mês depois a mulher, que anteriormente havia vivido sozinha porque seu destino não havia sido favorável, mudou-se para a casa de Pedro. Assim, sua família se tornou ainda maior, e Pedro nunca se cansava de convidar Mariana, Leozinho e Elsa. 1 ano depois, Mariana e Leozinho tiveram outra filha, a quem nomearam Catarina, em homenagem à mãe de Leozinho. No verão, toda a família adorava se reunir na casa de Pedro. Construiu uma varanda no jardim, onde passavam seus dias e noites juntos, fazendo planos para seu futuro, uma vida feliz. Se gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.